É outro plano, gente. Calma, respira. Calma. Oi, gente, bom dia. Estamos aqui na Rádio Jovem para fazer uma entrevista com a Rosalba sobre a síndrome de Down. Ela é uma professora de apoio e também tem uma filha chamada Lívia que tem síndrome de Down. E estuda na escola. Eu me chamo Júlio. Daniel. Bom dia, me chamo Mayara. Lorena. Então, vamos começar a perguntar sobre como foi sua experiência no pré-natal. Você recebeu o diagnóstico antes ou depois do nascimento? Bom dia a todos. Essa pergunta é o seguinte, eu falo assim que parecia que eu estava já sentindo que eu ia ter uma menina, né? A gente fez o ultrassom e deu que realmente era do sexo feminino. Que eu ia ter uma filha com síndrome de Down, mas assim, eu nem sabia como explicar isso, mas eu já estava sentindo. Fiz pré-natal, tudo normal, os exames, tudo. Só veio o diagnóstico mesmo, assim, certeza, depois que eu fiz o exame, mas na hora do nascimento, que todo mundo ficou sabendo. E o médico fez uma avaliação, assim, rápida, né, na hora que ela nasceu, e falou que eu deveria estar fazendo o exame devido às características. Então, durante o pré-natal, correu tudo bem, tudo normal. Não deu para saber no pré-natal. Assim, no nascimento. E como foi receber o diagnóstico? Então, foi o que eu falei com vocês. Eu já estava assim, sentindo algo que eu nem sei explicar direito. Devido a eu estar fazendo meu TCC, que quando eu estava formando, eu estava terminando a minha primeira faculdade, e eu estava fazendo meu TCC, e era sobre síndrome de Down. E eu estava grávida e não sabia que era de uma menina síndrome de Down. Então, parecia assim que eu estava já sentindo. Assim, na hora que a gente teve certeza mesmo, assim, eu fiquei emocionada, agradeci a Deus, assim, e falei, eu acho que eu sou privilegiada, né? Se eu fui escolhida, né? Então, assim, algumas pessoas da minha família, assim, a gente sabe que não aceitou, né? Mas, assim, eu, como mãe, pra mim foi um presente, não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade, de nada. Quais foram as suas principais preocupações? No início, a minha preocupação foi com a saúde dela. Se ela iria mamar, né? Porque eu amamentei. Foi assim, mais assim, com a saúde dela mesmo. E assim, para mim estar procurando as terapias que ela precisava para o desenvolvimento dela, para a saúde dela. A minha preocupação maior foi essa. Manu. É Manu. Ai. Você sentiu que algumas pessoas se afastaram depois que sua filha nasceu? Não, eu acredito assim, afastar não, mas assim, a gente vê, né, assim, a forma que às vezes as pessoas conversam, não sei se é por falta de informação, por não conhecer ou por preconceito mesmo, né, mas assim, algumas falas, algumas perguntas indiscretas, algumas coisas assim, isso realmente tem. Como sua família reagiu à notícia? Então, foi o que eu disse no início, algumas... A gente sabe, assim, que, assim, teve, assim, uma certa resistência, eu acho, mas, assim, a maioria, pelo menos dentro da minha casa, a gente recebeu com muito amor. Como você lida com olhares e comentários preconceituosos? Assim, eu só tive, assim, uma vez que aconteceu comigo, assim, um preconceito, assim, até de uma pessoa, assim que tem uma formação, só aconteceu uma vez comigo. E as outras pessoas, assim, que a Lívia sempre conviveu perto, que a gente sempre saiu, foi em todos os lugares, sempre, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Mas, assim, olhares, às vezes uma fala, uma coisa assim, o como que eu lido com isso é o seguinte, assim, eu não levo em consideração, porque às vezes as pessoas não conhecem, entendeu? Às vezes a ignorância da pessoa, o que é às vezes a ignorância? Ela não conhece, ela não sabe o que é, entendeu? Ela não conhece, então por ela às vezes não conhecer, ela fala, ela critica, né? Então assim, pra mim não tem nenhuma, não significa nada.
A minha é de finalizar. O que você, como professora de apoio, acha que a sociedade e a escola pode fazer para incluir mais esses alunos? Olha, a primeira coisa que eu acho é o que a gente teve hoje aqui na escola: informação. Entendeu? E os alunos têm que estar por dentro do assunto, do que é, como que é uma pessoa, como que ela vive e como vocês, nós, né, fala-se a sociedade, que é a escola, é todos os lugares, devemos tratar essas pessoas. Então, isso a gente tem que aprender. Igual hoje aqui na escola, tenho certeza que muitos sabem hoje um pouco o que é a síndrome de Down. Porque fica assim, né, uma interrogação. Às vezes você vê uma pessoa com outra, tipo, com algum tipo de deficiência, e às vezes você não aproxima da pessoa, você fica com medo. Por quê? Porque você não conhece, você não sabe. Entendeu? Então, assim, a escola, a sociedade tem que dar bastante informação e também, assim, eu falo assim, vivenciar como que é uma vida de uma criança, de um adolescente que tem síndrome de Down. Como que ele vive, entendeu? Porque vocês viram, você tem capacidade de ser o que você quiser. Basta você ir atrás, você querer. Então, o que eu acho é isso, informação e você aprender o que é aquilo mesmo, né? Qual é o seu maior sonho para o futuro dela? Meu maior sonho é que ela tenha uma vida independente. Que ela não dependa de nada e de ninguém. É o que eu crio ela, né? Ela não está alfabetizada, mas ela sabe fazer tudo. Até lavar a louça ela sabe. Eu crio ela para ficar independente, não precisar de uma pessoa para ajudar ela em nada. Porque é isso que a gente tem que fazer na vida da gente. A gente ter uma autonomia, né? Autonomia em tudo. E é isso. E se ela, assim, se os sonhos dela for igual ela gosta de dançar, né? Ela tem vontade de ser blogueira. Então, assim, o que ela quiser ser, eu vou estar apoiando, vou estar junto. A gente finalizar. Mas, uma pergunta que não tá no roteiro, mas como que é o seu dia com a Lívia? Meu dia com a Lívia, assim, é bem tranquilo. Durante a semana, eu trabalho em 2 períodos agora, né? Então, ela fica bastante tempo com a minha mãe também. Na casa da minha mãe, que é próxima à minha casa, né? Mas igual, de manhã, tem dia que ela acorda uma gracinha. Toma banho, arruma, tem dia que ela fica lá deitada. Lívia, nós vamos chegar atrasada. Às vezes ela tem dificuldade para ela acordar. Mas é calma, vai lá, escova os dentes, toma banho. Eu ajudo ela a trocar a roupa dela. Muitas das vezes eu ajudo. Para andar mais rápido, né? Porque assim, às vezes ela fica no tempo dela lá, veste uma calça, vai fazer outra coisa, volta. E aí a gente vem para a escola a pé, né? Que eu propus isso pra gente vir, porque é pertinho, aí a gente vem andando, ela fica aqui. Quando é 4 horas da tarde, eu não tô em casa, minha mãe busca ela, vai pra casa da minha mãe. Aí eu passo lá, busco ela, aí ela fica lá em casa. Aí a gente tem um cachorrinho pudo, ela gosta de brincar com ele, ela gosta de nadar. Lá em casa tem piscina, ela nada muito. E ela tem as coisinhas dela lá, que ela mexe, de maquiagem, que ela ama maquiagem, aí ela mexe na maquiagem. E assiste também muito o Estevão. Ela segue o Estevão, que o Estevão tem uma namorada que chama Lorena, por isso que às vezes ela fala que chama Lorena, porque ela é apaixonada no Estevão, entendeu? Aí ela assiste muito aqueles vídeos desses meninos, sabe? E aí, assim, aí final de semana a gente às vezes vai tomar um sorvete, sai, às vezes tem um evento, um aniversário, ela vai em todos os aniversários, ela dança em todos os aniversários. E é sempre assim, muito carinhosa. Às vezes resiste lá em casa, briga muito com a irmã dela, as duas sabe, briga toda hora. Mas o dia a dia nosso esse, é um dia normal. Com todos. Você teve algum desafio durante o crescimento dela? Muitos desafios. Bastante. Bastante desafios, assim. Principalmente assim, eu falo assim,
Que a Lívia, ela fez fonoaudiólogo, ela fez com 2 fonoaudiólogas. Então, assim, até uns 3, 4 aninhos, ela falava muito, assim, pouquíssimas palavras. Só que tudo que ela falava, assim, que a gente, todo mundo, eu entendia tudo. Então, assim, aí, assim, esses desafios que a gente fica ansioso, querendo que ela fale mais rápido, né? E também é questão, assim, da escola, a gente fica preocupada na escola também, né? Dela ficar sozinha. Então, assim, os desafios são esses mesmo, assim, dela ficar, assim, longe, fora, né, de casa. Como os irmãos dela lidam hoje com ela? Eu falo assim, né? Igual eu tava contando pra vocês. A Lorena, eu falo assim, tem hora que a Lorena parece a Lívia e a Lívia parece a Lorena. Elas trocam. Assim, muito amor, muito carinho, muito cuidado, né, com ela. Muito cuidado com ela. Mas também, ao mesmo tempo, deixa ela ser ela. Deixa ser ela mesma, sabe? Em todo tempo. Então, às vezes, a minha avó já passa a mão na cabeça. Ai, tadinha, não tem nada de tadinha, não. Ela sabe fazer tudo igual a gente faz. Ela faz a mesma coisa que a gente, né? Então, é muito amor. O irmão dela mora fora, não mora aqui, mas quando chega, né? Aquele tratamento de amor, de carinho com ela o tempo inteiro. Aí só pra finalizar aqui, Tá, Jorge. que conselho você daria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico? O meu conselho seria... Primeira coisa, ela agradecer a Deus, né, o Criador, agradecer a Deus por esse presente, né, e pedir discernimento, sabedoria e ela buscar, né, buscar assim o que seria melhor, né, aqui eu falo assim no externo, para o filho dela, né, o que ele vai precisar, ela correr atrás, ela ir atrás de tudo que ele vai precisar para o desenvolvimento, crescimento dele. Né? E muita fé, coragem, amor, dedicação. Isso. Eu tô em dúvida. Você teve a ajuda de algum especialista assim que ela nasceu? Sim. Teve ajuda. Ela, quando ela nasceu, tinha os dois pediatras, né? Eu continuei levando ela nesses 2 pediatras. E logo em seguida foi uma TO, né, um psicólogo, e também foi um neurologista e um cardiologista, porque ela quando ela nasceu, ela teve um soprinho no coração. Mas aí ela ficou em tratamento, o tratamento era só ouvir. Em 2 anos o soprinho fechou e aí assim, esses profissionais me ajudaram. E eu também tive acompanhamento de profissionais na PAI, que com 6 meses ela foi para a PAI. Então ali na PAI tinha todos que eu precisava. Aí ela foi assistida pelo neuropediatra e foi assim, foi seguindo. Então foi isso, a gente agradece, viu? Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer, foi uma honra, um prazer estar aqui. Né? Parabéns para vocês, lindo trabalho, viu, professor? Que gracinha. Correndo atrás de tudo, tá? Que gracinha. Tô impressionada. Com a gente lá, isso tinha que ser filmado, tipo assim, publicar para Passo saber. Né? Eu falo, a mídia de Passo saber. Sim. Nossa, uma gracinha. Vixe, vocês estão de parabéns. Que gracinha. Gente, eu falo assim, igual vocês que estão tendo esse privilégio de contato com os meninos. Não só os meninos que têm síndrome, mas os outros meninos da inclusão, né? Da inclusão aqui da escola e até mesmo fora da escola. Que vocês possam ser amigos, tentar entender, tentar ajudar. Isso que eu deixo para vocês. Vocês como jovens, eles são jovens também, então vocês vão entender o lado jovem deles e eles... Muitas das vezes, às vezes, não tem a mesma visão de vocês. Então, que vocês possam ajudar eles, possam acolher eles, né? Porque eles precisam, tá bom? Esse seria o meu recado para vocês. Parabéns. Obrigada.